É uma grande lição para nós, o grande amor de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se fosse dada a missão para você de fazer um círculo à mão livre, num papel, como é que você acha que você ia se sair nessa missão? É difícil, não é? E a exigência é, eu quero um círculo perfeito. Se eu pegar qualquer lugar do centro até a extremidade, vai ter a mesma distância. Aí você começa a praticar. No começo parece um ovo, né? Aí você vai melhorando. Para algumas pessoas, depois de muita prática, o que é que vai parecer? Esse círculo está muito bom. Mas se eu colocar ele numa matriz, no computador, ele vai estar perfeito? Muito difícil. É muito difícil fazer um círculo perfeito à mão livre. Seguir a Cristo é um projeto muito parecido. Muito desafiador. E em muitos aspectos também é uma perspectiva extraordinária. Hoje a gente estava estudando Efésios capítulo 5 aqui na escola dominical. E Efésios capítulo 5 fala para a gente imitar a Deus. Vocês são filhos amados de Deus, então sejam como Ele. Nós temos a missão de fazer o círculo perfeito, de imitar o nosso Deus que é perfeito. Naqueles atributos que Deus comunica a nós, nós temos essa missão de imitar ao nosso Deus. E hoje eu quero conversar com vocês sobre mais um aspecto que Deus nos chama para imitá-lo como seguidores dele. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 5. Hoje vamos estar finalizando o capítulo 5. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 43. Mateus 5, a partir do 43. Diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito: ame os seus amigos, odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos, orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, dá chuvas tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperar que Deus lhe dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, louvamos o Teu santo nome. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui ouvindo a Tua palavra. Mas, Senhor Deus, livra de nós desse intuito, dessa vontade de querer aprender e não colocar em prática, porque isso não vem de Ti, Senhor. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite, não para a gente pensar em outras pessoas, mas para nós sermos analisados e sondados pelo Teu Santo Espírito e darmos mais um pequeno passo em direção à transformação, ó Pai, do nosso ser, à semelhança do nosso Pai Celestial. Que o Teu Santo Espírito nos capacite, ó Pai, nessa tarefa. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Jesus aqui está trazendo a última lição, onde Ele está
se contrapondo ou ensinando aquilo que era a intenção do Antigo Testamento. A gente já viu vários aqui nessa caminhada, né? Jesus fala que ele veio para cumprir a lei, Jesus fala sobre o que significa matar, né? Sobre o adultério, sobre o divórcio, sobre o juramento, sobre vingança, né? Sobre a justiça que a gente conversou na semana passada. E aqui ele fala uma das coisas que era ensinado naquela época, que tem parte que tem embasamento bíblico e tem parte que não tem. Ame aos seus amigos e odeie aos seus inimigos. Era isso que os mestres da lei ensinavam para o povo. Então ele fala, vocês estão ouvindo esse ensinamento. A lei de Deus, ela ensina que nós devemos amar o próximo. Então o que foi que eles fizeram? Se eu devo amar o meu próximo, aquele que não é o meu próximo eu devo odiar. Do positivo, eles extraíram o negativo. Só que agora a conotação cai sobre o que é que era o próximo. Para eles, o próximo era uma pessoa que era judia, tinha nascido na mesma nação que eu, e era o meu irmão. Ele é meu próximo. Então, se você não era judeu, você era meu inimigo. Então, eu posso odiar você. E a gente sabe que odiar é uma coisa muito forte. Ele fala, Deus não gosta dos inimigos. Por que que você vai amá-los? Deus não gosta deles, eles são ímpios. Odeie eles. Você honra a Deus quando faz isso. Esse era o absurdo do ensinamento que era dado na época de Jesus. É interessante que isso é uma deturpação assim grotesca, porque na própria lei de Deus fala que eles deveriam amar o estrangeiro, acolher o estrangeiro. Ora, se ele era o inimigo, por que a lei mandaria eles acolher o estrangeiro e amar o estrangeiro? Não teria sentido. Jesus, inclusive, para quebrar também essa definição de próximo que eles tinham na época, ele conta a famosa parábola, né, que ficou conhecida como a parábola do bom samaritano. Que um homem foi assaltado, foi deixado moribundo na estrada, passa um levita, passa um sacerdote, né, e eles não param para ajudar. E um povo que era considerado inimigos históricos deles, ajuda, leva na hospedaria. E Jesus faz uma pergunta simples: quem foi o próximo daquele homem? E Jesus conclui que o próximo é aquele a quem está próximo, que eu posso ajudar, que eu posso fazer alguma coisa por ele. E não só uma pessoa do meu povo. Então Jesus já aprofundou essa perspectiva. E Jesus aqui vai para uma perspectiva ainda mais completa. Ele fala, olha, vocês estão sendo ensinados a amar os seus inimigos e odiar os seus inimigos, mas eu digo a vocês, ame os seus inimigos. E é um negócio difícil, né? Tem gente que não gosta da gente, não é disso que a Bíblia está falando, não. Não é dessas pessoas, que pode se encaixa também, mas não é não. Ele está falando de alguém que me considera como seu inimigo. Isso é muito forte. Dentro de um contexto onde não há perseguição física, né, como no Brasil, é meio complicado falar de inimigo, né, alguém que é meu inimigo. Mas é sobre esse extremo que Jesus está falando. E uma coisa que a gente precisa tratar nessa perspectiva é o seguinte: Jesus começa a falar que a perspectiva de você amar um inimigo, ele quebra um valor no nosso coração, na nossa mente, que muitas vezes a gente não está acostumado. Jesus fala, amor não tem a ver com a qualidade do objeto a ser amado. Nós não amamos porque o objeto é amável. O amor não está naquilo que se ama. O amor está naquele que ama. O valor não está do lado de lá. Quando eu começo a entender isso, eu consigo amar o meu inimigo. Por quê? Porque o meu inimigo, ele não merece o meu amor. Jesus começa a falar, é exatamente isso que é a essência do amor.
O amor, ele floresce na sua perspectiva mais pura, quando o outro lado, ele não merece. Muitas vezes também estamos acostumados a olhar nesse merecimento quando eu consigo ganhar alguma coisa com aquela pessoa. Nem que seja, preste atenção no que eu vou dizer, uma amizade. Eu vejo que eu não vou ganhar nada, eu nem invisto. Eu não faço nada. Então a gente acaba criando relacionamentos onde ele não é feito baseado no amor, mas ele é feito baseado em uma troca. Eu dedico do meu tempo, eu dedico do meu amor a pessoas que podem dedicar a mim também. Hoje em dia, nesse movimento coach, né? E eu vi muita psicologia, eu já cansei de ver gente que se diz cristã e foi assim: afaste da sua vida todas as pessoas que lhe fazem mal. Onde é que está isso na Bíblia? Se Jesus chega para mim e faz assim: ame os seus inimigos. Porque você precisa se amar. Se ame, se valorize, afaste todo mundo que lhe faz mal. Não é bíblico isso. É confortável, mas não é bíblico. Eu concordo com vocês, serei o melhor. No aspecto do nosso ego, eu vou ficar só com o que é bom para mim. Nós somos chamados a fazer algo muito maior do que o que é bom para nós. E o que é interessante é que é dado um exemplo do próprio Deus. Ele fala: Deus não só faz coisa boa com quem é bom com ele. Deus derrama da graça dele sobre quem faz o bem e sobre quem faz o mal. O bandido acorda, ai, que sol bonito. O crente acorda, Senhor Deus, os céus manifestam a tua glória. Deus está mandando o sol sobre os dois. Mesmo aquele estando totalmente contrário à vontade dele, àquilo que ele deseja, Deus manda sol e Deus manda chuva. Ele diz: Deus não nos trata conforme o nosso merecimento. Tem dúvida disso? Se Deus fosse nos tratar conforme o nosso merecimento, o que é que deveria acontecer com você amanhã? Devia todo mundo amanhecer mortinho. É ou não é? Porque a Bíblia fala que a misericórdia do Senhor é a causa da gente não ser consumido. Deus não nos trata conforme os nossos pecados, e aprenda isso, nem com crente nem com descrente. Deus derrama da bênção. É por isso que você vê, às vezes, gente, mesmo sendo mal, sendo abençoado com coisas materiais ou outras coisas. A gente pensa que a vida do crente tem que ser só sucesso, só prosperidade. Vai ter igreja que vai dizer isso. Se você quer ouvir isso, pode ir para lá. Mas Deus fala: eu não trato os seres humanos conforme o merecimento deles. O amor de Deus não é um amor interesseiro. Se o amor de Deus fosse interesseiro, qual seria o motivo dele nos amar? Diga aí, uma coisa sua que você poderia dizer assim: rapaz, Deus vai me amar porque eu sou assim. Diga aí. A Bíblia fala lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que ele fez o quê? Ele deu o seu único filho. E não era porque nós éramos amáveis, mas porque ele é o amor. Dele vem o amor. Meus irmãos, amar o inimigo é novamente a mais pura pregação do evangelho que a gente pode fazer. Quando nós amamos aquele que nos odeia, quando nós amamos aquele a quem nós não gostamos, eu vou entrar nisso daqui a pouco. Nós estamos dizendo o seguinte: eu estou fazendo com você a mesma coisa que um dia foi feito comigo. Pastor, o que é isso, pastor?
Eu sou uma pessoa tão boa. A Bíblia fala que Deus, Jesus Cristo, morreu por nós quando nós ainda éramos seus inimigos. Nós fomos amados no momento em que nós éramos considerados pelo próprio Deus como inimigos dele. A gente não queria saber dele, a gente não estava preocupado com a vontade dele, a gente, se possível, em alguns casos, estava odiando quem queria trazer para mim a mensagem dele. E ainda assim ele me amou. Quando nós amamos os inimigos, nós estamos fazendo aquilo que nós recebemos de Deus. Aprenda uma coisa sobre caminhada com Cristo. Precisamos ouvir o cerne da mensagem do Evangelho todos os dias. Não faça essa distinção muito grande, diz assim, não, isso aqui é uma mensagem evangelística, está falando do Evangelho, não, isso aqui é uma mensagem para edificação, porque o tempo todo a palavra de Deus, ela junta as duas coisas. Se não há compreensão daquilo que Jesus Cristo fez por mim, você não vai ter compreensão do que é requerido de nós como cristãos. Jesus Cristo nos amou em meio aos nossos pecados. Jesus Cristo morreu por nós, não porque nós éramos amáveis, mas porque Ele é o próprio amor. Sem entender isso, você não vai entender, você não vai ter condição de amar o seu inimigo, nem de cogitar fazer isso. Porque é interessante que o nosso pecado faz assim, para mim é maravilhoso, ai que coisa boa, Deus me amou, eu estava longe dele, Ele me quis. O outro, você não me quer. Eu não vou lhe tratar bem, você não me trata bem. Só tem um jeito da gente conseguir amar os nossos inimigos. É quando nós morremos para os nossos próprios interesses. É quando nós vamos mortificando os nossos desejos. Por que ele é meu inimigo? Porque o meu desejo é me sentir bem, me sentir amado, me sentir acolhido. Quando isso não é feito, eu não quero você. Mas quando eu já entendo que eu já sou amado e acolhido em Cristo Jesus, não tem problema eu não ser amado e acolhido pelas pessoas. Meu lugar está seguro no meu Deus, no meu Pai. Eu não preciso que as pessoas ocupem esse lugar na minha vida. Se nós tivermos por isso, quando a gente se preocupa muito menos com nós mesmos, com o que os outros fazem ou deixam de fazer, é quando nós estamos mais livres para amar as pessoas. Por isso que Jesus fala, quando ele veio para a terra, o que foi que ele fez? Ele deixou a glória e se esvaziou, a Bíblia fala, lá em Filipenses capítulo 2, em Filipenses capítulo 1. Para nos amar, para poder caber amor, tem que tirar o ego. E o que é interessante aqui do texto, é que ele fala, amem os seus inimigos, orem pelos que perseguem vocês. Porque Deus, através do seu amor, faz com que o sol brilhe, faz o bem para com que os fazem o mal. Depois no versículo 47 ele fala, se vocês falam somente com seus inimigos, o que é que vocês estão fazendo demais? Todas as alusões que estão sendo feitas aqui em relação ao amor, são verbos, são ações. Quem ama ora, quem ama fala, quem ama faz. Nós temos, a gente estava conversando sobre isso também na escola dominical, a gente tem o amor como um sentimento de querer bem, de querer estar com o outro, né? Aquele negócio de estar apaixonado, faz assim, eu amo você. Quando nós gostamos de alguém, a gente diz que ama essa pessoa. E aqui eu quero fazer você entender uma coisa. O sentimento pode estar junto do amor, mas ele pode estar separado. Amar com sentimento, gente, é a melhor coisa do mundo. Amar a quem você gosta, você faz esforço? Não. Está lá o meu netinho na minha casa, aquela coisa linda, maravilhosa, bochechinha, gordinha. Você tem dificuldade de fazer o que agrada ao seu neto? Não. O meu marido, a minha esposa, adoro ficar com ele, a gente assistir um filme, fazer aquilo. Ai, meu pai, não aguento mais assistir filme. Não. Você faz aquilo com amor, você faz aquilo com prazer. Por quê? Porque você está dedicando amor a uma pessoa que você gosta.
Então, quando nós associamos essas duas coisas, a gente se distancia da Bíblia. Porque Jesus fala, ame o seu inimigo. Eu disse, mas eu não gosto do meu inimigo. Em que momento do texto Jesus está falando assim, ache ele lindo, se apaixone pelo seu inimigo? Ele não está pedindo isso não. Nós podemos amar sem o sentimento. Essa que eu acho que, quando Jesus fala isso aqui, é uma grande quebra de paradigma. Amar sem sentimento, meus irmãos, à luz da palavra de Deus, é obediência, é sacrifício. Só que tem gente que diz assim, pastor, eu não vou fazer isso porque é hipocrisia. Eu só vou amar quando eu tiver vontade. Eu disse, meu filho. Porque senão é hipocrisia, pastor. No meu coração, eu não estou sentindo. Quem disse a você que o império da tua vida é do teu coração? O império da nossa vida é o próprio Deus. Ele é o rei dela. Nós fazemos as coisas por conta daquilo que o rei nos manda fazer, não do nosso coração. Se o meu coração diz assim, não está na hora, aí vai, mas o rei está dizendo que está. A gente vai moldando o coração à vontade do rei e não o inverso. Jesus, quando estava para ir para a cruz, o que é que o coração dele queria? Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas qual era a vontade do rei? Não seja feita a minha, mas a tua vontade. Glórias a Deus, porque o império de Jesus não era do coração, mas sim do Pai. Amar quem nós não gostamos é um enorme desafio. Exige muitas vezes a gente tratar a amargura, a dor do nosso coração. A gente saber enxergar e perdoar através daquilo que nós já fomos perdoados através de Jesus Cristo. Para a gente não olhar com amargura para aquele que é o nosso inimigo. É muito difícil. Mas nós precisamos diariamente do Evangelho, sempre nos apropriando. Que nós fomos completamente perdoados de todos os nossos terríveis pecados contra Deus. E que não está sendo requerido de nós algo que a gente não recebeu. Nós recebemos do tipo de perdão que a gente precisa dar. E Jesus aqui traz uma didática maravilhosa. Ele começa a nos dizer no texto o que é que significa amar o inimigo. E é muito interessante porque eu consigo perceber, não sei se a intenção de Jesus foi essa, mas eu consigo perceber uma certa progressão no que Jesus está falando. Porque ele começa a dizer o seguinte: ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. A primeira atitude que Deus nos manda fazer, Jesus nos manda fazer com o nosso inimigo é fazer o quê? Orar por ele. E às vezes é alguém tão difícil que até orar é difícil. Que a vontade de orar é orar para o fogo descer e consumir. Essa a gente faz, é fácil. Deus leva, esse aí já está pronto para ir. Que já não presta por completo, pode queimar. Né? É como se Jesus dissesse assim, olha, eu sei que é algo extremamente difícil, você vai começar orando. É uma coisa que a gente pode fazer por qualquer pessoa. E tem duas pessoas na Bíblia que deixou o exemplo para a gente. O próprio Jesus, quando ele estava sendo crucificado, o que é que ele faz? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem que eu sou o Messias. Eles não sabem que eu sou o próprio Deus. Eles não sabem que eles estão matando aquele que pode salvar eles. Eles não sabem. Eles pensam que eu sou um homem qualquer. Outra pessoa que fez a mesma coisa, a semelhança de Jesus, foi Estevão. Um dos primeiros diáconos da igreja. Quando ele pregou o evangelho, ele foi morto por pedradas.
É a oração que ele faz? Senhor Deus, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Você já imaginou você fazer essa oração recebendo pedra no seu corpo? Recebendo cravos nas suas mãos? Olhando para aqueles que estavam fazendo isso e digo, Senhor Deus, não coloca esse pecado na conta deles, eles não sabem o que estão fazendo. Se você não consegue fazer nada pelaquela pessoa que você considera o seu inimigo, comece orando por ela. Ore para que ela consiga perceber a sua real condição espiritual. Porque quando Jesus e Estevão oraram nesse sentido, ele foi assim, se eles estivessem com os olhos espirituais abertos, eles não iam estar me apedrejando, me crucificando, e sim me ouvindo. Ora para que haja lamento no coração deles, ore pela misericórdia do Deus na vida dessas pessoas. Eu lembro de um pastor amigo meu, ele contando uma história que ele começou um trabalho, plantou uma igreja, a igreja foi organizada, e ele ficou à frente da igreja 10 anos, do começo até 10 anos depois. Então ele casou pessoa lá dentro, ele batizou várias crianças, discipulou muita gente, e investiu 10 anos do ministério dele na vida daquela igreja. Por um tempo ele saiu da igreja por vários motivos, não foi por conflito, não foi por nada, ele achava que era o tempo de Deus dele sair da igreja que havia plantado, para a igreja poder amadurecer. E depois de um tempo aquela igreja começou a entrar em vários problemas, e ele, como membro do presbitério, que a gente já viu um pouco aqui, teve que ir lá intervir. As pessoas da igreja não deixaram ele entrar na igreja que Deus havia usado ele para plantar. Os membros da igreja, a liderança da igreja, não deixou o pastor fundador entrar na igreja. Ele contando isso para a gente, diz assim, eu fiquei muito irado. E todas as vezes que eu passava na frente daquela igreja, o meu coração se enchia de raiva. E aí chegou um momento que Deus disse assim, não pode ser assim. E ele começou todas as vezes que ele estava passando de carro na frente da igreja. Ele parava o carro na frente da igreja e começava a orar pela igreja. Senhor Deus, abençoa. Traz líderes que te honram, que eles possam se arrepender dos seus pecados. Eles estavam cegos. E sabe o que é interessante? É que o sentimento dele pela igreja começou a ser transformado. E depois de um tempo, a própria igreja também foi melhorando pela ação do Espírito Santo de Deus. Primeira coisa que a gente deve fazer com os nossos inimigos é orar. A segunda coisa que a gente deve fazer pelos nossos inimigos é aquilo que o nosso Pai Celestial faz. Ele diz assim, porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons, sobre os maus. Ele dá chuvas para os que fazem bem e para os que fazem mal. Deus começa a fazer coisas para mostrar o seu amor para o bom e para o mal. Mesmo sendo pessoas que os odeiam, mesmo as suas más atitudes atraindo o julgamento e a ira de Deus, ainda assim Deus faz o bem e mandou seu Filho Jesus. Ainda assim Ele teve atitudes de amor para com aquelas pessoas. Então nós somos chamados, ao amar os inimigos, a gente ter atitude de amor, ajudar quando elas precisarem. Ser bondosos com elas através de atitudes. É aquele colega seu da escola, do trabalho, da faculdade, que sempre tira a onda da sua cara, sempre lhe zomba para ser crente. Mas na hora que ele está com uma dificuldade em alguma matéria, na hora que ele está com dificuldade com alguma coisa no trabalho, ele vem pedir a sua ajuda? O que é que vem assim na garganta? Ah, agora tu quer me ajuda. Tu não vem tirar onda, agora resolve o teu problema. Faz o teu aí. Eu não sei não como é que faz.
essa é a hora de você amar o seu inimigo. Ah, tu não sabe não, vem cá, eu vou te ajudar. Assim, 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 assim. Se você tiver a primeira postura, o que é que vai acontecer? A bola vai virando uma bola de neve. Tá vendo? Eu não disse que tu não prestava mesmo? Tá vendo agora que eu precisei de tu vai pisar em mim? Na segunda, pode ser que disse, rapaz, eu piso que só nessa pessoa, e quando eu precisei ela me ajudou como se nada acontecesse. Então tenha atitudes de amor, sem esperar recompensa, sem esperar transformação, se ocorrer, amém, sem esperar elogios. Nós somos chamados para amar porque nós somos amados. Então eu entendo que fazer coisas para os nossos inimigos é mais difícil do que orar, não é verdade? E aí vamos para o terceiro estágio. No versículo 47, Jesus fala assim: se vocês falam somente com seus amigos, o que é que vocês estão fazendo demais? Jesus fala, você precisa falar com seus inimigos também. Para mim é a etapa mais difícil. Você conseguir conversar com quem lhe magoou, com quem lhe machucou, com quem lhe trouxe traumas. Você conseguir dizer àquela pessoa que você a perdoa. Você conseguir dizer àquela pessoa que você a ama. Agora que você já entende que o amor não é um sentimento. Às vezes até dar um oi é difícil. O que o texto está falando é que o nosso amor para com os inimigos tem que ser de uma forma que a gente abençoe os outros. Quando eles nos insultarem, a gente não fala com insultos nem com gritaria. A gente fala com o amor de Deus, a gente procura ser calmo, a gente precisa controlar o nosso gênio. Então eu vejo que aqui no texto existem vários outros, mas a manifestação que Jesus nos pede é que nós amemos os nossos inimigos orando por eles, tendo atitude de amor para com eles, falando com eles em amor. Meus irmãos, entendam uma coisa. Todo erro, todo pecado traz consequência. Amar um mentiroso não significa acreditar que ele está dizendo a verdade depois de 40 mentiras que ele já lhe contou. Uma pessoa que mente o tempo inteiro, o que é que vai acontecer? A gente não confia nela. É a consequência do pecado dela. E toda vez que ele vier me dizer uma coisa, eu vou ficar com o pé atrás, porque aquela pessoa é uma pessoa mentirosa. Mas isso não impede eu de amá-la. De ter atitudes para com ela. De orar por ela. E de falar com ela. Uma pessoa que tem histórico em qualquer outra área, de qualquer outro pecado, traz consequências que deixam a gente um pé atrás, de fato. Mas não impede que as três coisas sejam feitas. A gente age com cautela, a gente age com sabedoria. E eu não vou dar brecha para alguém que é assassino, vou? Não vou. Mas se em algum momento, em alguma circunstância, eu puder demonstrar atitude de amor para com ele, esse é o nosso chamado. Por quê? Por que buscar algo tão difícil? Versículo 48. Portanto, sejam perfeitos assim como é perfeito o Pai de vocês. Se você não quiser o que eu estou dizendo hoje, é muito simples, basta não ser filho. Se você não for filho de Deus, você não tem esse alvo. Quando nós entramos numa família, as regras são as regras dos pais. Fomos tirados do império do reino das trevas, do pai da mentira, e fomos colocados dentro do reino de Deus. Ele faz: você é meu filho? É, então a regra é minha. Aquela famosa frase, né? Enquanto você estiver na minha casa, a regra é minha. Quando é que a gente sai da casa de Deus? Eu não quero sair nunca. Ele fala: o que eu quero de vocês é que vocês sejam como eu. A expectativa de Deus é que olhem para Deus o Pai e desejem ser feito como Ele. E é muito interessante isso, porque a gente não faz isso.
É por isso que a gente pensa que a gente é uma pessoa boa. Por que a gente pensa que é uma pessoa boa? Porque a gente se compara entre os pares. A gente olha para outra pessoa e faz, essa pessoa é muito ruim, então, eu sou uma pessoa muito boa. Só que Deus faz, o padrão não é vocês. O padrão sou eu. Se compare comigo, você é uma pessoa boa? É igual, eu brinco isso lá em casa, né? É igual um porco se comparar com um suíno, né? Qual a diferença do porco para o suíno? Aí o porco olha para outro porco e vai, tu tá muito sujo, viu? Ó, tem uma sujeirinha ali na emenda do teu rabo. E Deus fala, vocês estão se comparando entre vocês, compare com a limpeza do ser humano, que corta a unha, limpa atrás da orelha, pinta a unha do pé. Nunca entendi esse negócio de mulher. Respeito, tá à vontade. Mas tem um cuidado com cada aspecto de limpeza do nosso corpo. É ou não é? O padrão de limpeza do porco perto do ser humano é ridículo. Porque muitas vezes o que nós fazemos é, ao invés da gente se empenhar mais para ficar cada vez mais parecido, a gente baixa o padrão. Era exatamente o que os fariseus estavam fazendo. Não, imitar Deus é muito complicado. Vamos criar umas regras que a gente consegue fazer. E aí a gente fica como justo. E Jesus chega e faz, não tem nenhum justo. Vocês estão se comparando, vocês criaram umas regras aí de vocês, para vocês dizerem que vocês são justos. Vocês não são justos. Todos são pecadores. Tanto é que Jesus pergunta assim, ó. Versículo 47. Se vocês falam somente com seus amigos, o que é que vocês estão fazendo demais? E é aqui que para mim que está a chave da coisa. Jesus está dizendo que amar quem a gente ama é ordinário. Amar quem a gente gosta é ordinário, é comum. Até bandido ama bandido. É ou não é? É o que ele está dizendo aqui, publicano gosta de publicano. Jesus já disse que a nossa justiça precisa exceder dos fariseus, quem dirá do publicano? Porque na verdade, meus irmãos, o que está acontecendo aqui, que a gente precisa entender, é que Deus nos chama para sermos seres humanos extraordinários. Deus não nos chama para ser ordinário, porque Ele não é ordinário. Se o nosso Deus é um Deus qualquer, o ser humano que serve a Ele pode ser um ser humano qualquer. Mas o nosso Deus é extraordinário, e nós somos chamados a copiar a um Deus extraordinário. Nós somos chamados para sermos extraordinários. E o que é que a gente vai chegar? Ele disse, meu Pai do céu, eu sou incapaz disso. Disse, verdade. Considerando o ser humano, você é incapaz disso, mas nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, que nos capacita a fazer coisas além do que a gente acha que é capaz. Nós somos chamados a sermos diferentes do mundo. O mundo ama quem ele gosta. A gente ama até quem a gente não gosta. Porque é isso que Deus faz conosco. Todo o Sermão do Monte, meus irmãos, aqui a gente terminando o capítulo 5, ele nos revela que nós temos princípios, valores e motivações totalmente diferentes daquelas pessoas que nos cercam. Por uma simples realidade, nós conhecemos Jesus Cristo. Nós temos um modelo diferente. Nós fomos alcançados por uma graça diferente que o mundo ainda não conhece. Então a grande pergunta é se nós temos costume de orar pelas pessoas que nos perseguem. Será que a gente de fato tem pedido a Deus misericórdia e compaixão, ao invés de pedir castigo de Deus? Será que a gente pede para que Deus abra os seus olhos, para que Deus haja sobre elas? Será que a gente tem procurado ter atitudes de amor para com essas pessoas? Será que nós temos nos esforçado para espelhar a natureza e a beleza do nosso Deus no nosso falar com as pessoas que nós não gostamos?
Jesus Cristo veio para mostrar um amor extraordinário, da qual nós somos convocados para espelhar. Isso não ocorrerá de maneira ordinária. Isso se ocorrerá através de sacrifício, fazendo morrer os nossos desejos e amando a Deus acima de todas as coisas. Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar? Senhor, nosso Deus, te damos graças, Senhor Deus, por tão grande salvação que o Senhor operou na cruz. Te damos graça por essa notícia maravilhosa que o Senhor nos dá para carregar a boa nova do Evangelho, Senhor. Mas, Senhor Deus, também te pedimos por graça, para poder vivenciarmos o que o Senhor espera de nós. Dependemos, ó Pai, imensamente do Teu poder para sermos diferentes daquilo que a nossa natureza nos pede. Que o Teu Santo Espírito transborde em nós, para que nós possamos ser ricos, ó Pai, em amor, para que nós possamos ter atitudes de amor por todas as pessoas que a gente pode. Nosso amor é limitado, não é como o Teu, nós não temos como amar o mundo inteiro, mas podemos amar aquelas pessoas que o Senhor traz para perto de nós. Nos ensina, Senhor Deus, a não nos contar em tão alta conta assim, se achando tanta coisa, Senhor Deus, porque o nosso valor está em Ti, na obra e na pessoa de Jesus Cristo, e nós possamos descansar e nos alegrar nisso. Por isso te rogamos, ó Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Divino Espírito Santo esteja com cada crente aqui presente, espalhado ao redor da terra. Amém.